Olá, dando continuidade à nossa disciplina, vamos ver algumas partes da linguagem básica. Tá? Então agora vamos para o Aptana para ver alguns comandos. Vamos iniciar aqui arquivo, new PHP project. Vamos colocar aqui básico. Vamos criar agora uma página HTML não, PHP, básico, new front template, PHP template. Vamos colocar index, porque é a primeira página, né? A gente não precisa colocar o nome index.php, porque ele já sabe ler. E vamos ver se está tudo ok. Echo serve para a gente passar a string, essa no caso a string ok, aqui para saída do HTML, aqui que o PHP vai passar por Apache. Então vamos aqui, localhost / workspace, que é onde colocamos os projetos do Aptana, e básico, que é o nome do nosso projeto. A gente não precisa colocar index.php, porque é a primeira página, é a primeira que ele vai ler. E eu esqueci de salvar. Então vamos colocar aqui, salvar. F5, ok, ele está funcionando. Agora podemos fazer alguns testes. Vamos ver algum conteúdo. Primeira coisa é que às vezes queremos guardar um valor para ser usado várias vezes depois ou para ser usado posteriormente. Então criamos variáveis para armazenar esses valores. De que forma? Colocamos o cifrão e aí colocamos um determinado nome. Utilize uma nomenclatura simples, certo? Existe no caderno de vocês algumas observações para vocês evitarem colocar nomes de variáveis. Então dê uma olhadinha lá. Vamos colocar aqui então teste e vamos colocar o operador de atribuição igual e vamos colocar uma string que é ok. Pronto, aí agora no final do arquivo vamos imprimir o conteúdo dessa variável. Então vamos colocar aqui teste e vamos salvar e testar. F5, não salvou, aqui, ok, ele escreveu. Agora podemos fazer até algumas contas com isso. Vamos utilizar a mesma variável, ele não vai mais ter o ok, ele vai apagar, esse variável vai trocar pelo cálculo de 2 mais 2. Salvar e vamos mostrar o resultado. F5, 4. Podemos ainda colocar outros valores. Por exemplo, aqui vamos colocar o valor 45 e vamos pedir para ele calcular o valor de teste. Então, ele primeiro vai fazer a parte à direita, depois ele vai fazer a parte à esquerda. Então, ele vai olhar aqui, teste, o que é que teste guarda? 45, 45 mais 2, 47. Então, coloque isso dentro de teste e depois escreva teste. Vamos salvar. Eu estou reaproveitando a mesma variável, mostrando como é que a gente pode brincar com elas. Olha aí, 47. Agora, isso daqui é uma expressão. Vamos ver agora estruturas de repetição. A primeira estrutura de repetição que a gente vai ver será o for.
O for ele precisa de 3 parâmetros que são separados por ponto e vírgula em um bloco de código que vai ser utilizado para repetição. Então todas as linhas que tiverem entre essas chaves, elas vão ser repetidas. Para ele funcionar, precisamos criar uma variável que ela vai ser incrementada e colocamos nessa primeira área o início da variável, no caso 0. Na segunda parte do laço for, fazemos uma verificação. Enquanto ela for verdadeira, ela vai repetindo. Então vamos colocar aqui 5. Se ele for menor do que 5, ele continua a repetir. E como último é a forma de incrementar. Então vamos colocar aqui o operador unário. Vamos colocar aqui o operador unário depois da variável mais, que aí ele vai somar 1 ao que já existe na variável. Então ele vai começar 0, 1, 2, 3, 4. 5 vezes ele vai fazer a repetição, só que começando de 0. Então vamos colocar agora o nosso echo teste. Dentro do nosso bloco de código. Vamos tabular para ficar mais legível. E vamos somar a variável i. Então vamos pegar o que teste existe e vamos somar ao que está sendo contado na variável i. E aí ele vai mostrar sempre a soma desses valores. Vamos colocar aqui teste, apagar essa parte, colocar aqui o teste como valendo 10, para ficar mais claro de vocês verem. Salvar e fazer o teste F5. Ele apareceu uma sequência de dígitos porque foi tudo colado. Então vamos colocar aqui, vamos concatenar com um comando BR, uma marcação HTML de quebra de linha. Então ele vai mostrar o primeiro, vai quebrar a linha, vai mostrar o segundo valor, F5. Não salvei. Ele está somando. Vamos concatenar aqui, ponto de concatenação. Então primeiro ele vai fazer a soma, vamos colocar esse parênteses, depois é que ele vai fazer a concatenação com o BR. Salvar e verificar, F5. Ok, então temos o primeiro valor que é 10 mais 0, 10 mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3, 10 mais 4. Existem outras formas de se fazer isso. Sim, podemos utilizar o while. O while também vai precisar de um dígito verificador, certo? Então vamos começar aqui com i igual a 0. Vamos colocar aqui o while e vamos verificar se i é menor do que 4. Se ele for menor do que 4, ele vai repetir esta linha. Essa é a mesma linha, ele vai dar o mesmo resultado. Vamos apagar esse aqui que não precisamos mais. Salvar. F5. Opa! Eu botei se o i for menor do que 4, mas eu não coloquei o valor, o comando para ele incrementar. Então ele sempre ia ser 0. Pronto, agora sim. F5. Então agora observem que ele está mostrando o 10, 11, 12 e 13. Porque era 4. Quando foi, se 4 é menor do que 4, não. Então ele encerra. E podemos ainda fazer uma outra variação, que é o do while. Qual é a diferença do while para o while? É que o while ele primeiro verifica
depois ele executa o bloco. Então ele pode nunca executar. Se a primeira verificação for falsa, ele nunca vai fazer o bloco de repetição. Já o do while, ele primeiro faz o bloco de repetição, depois ele verifica e aí ele retorna se for verdadeiro. Então vamos salvar aqui, mostrar, ele vai dar o mesmo resultado. Vamos colocar aqui 3 só para variar. Salvar. F5, 10, 11, 12. E agora vamos ver estruturas de decisão. Estruturas de decisão a gente tem duas. Temos o if e temos o switch case. Vamos utilizar primeiro o if. Então vamos imprimir se... Ele vai fazer aqui o teste. Qual é o teste? Se o valor da variável for igual a 2. Se o valor da variável i for igual, e o igual a gente coloca igual. Então, se ele for igual a 2, é que ele vai escrever, que ele vai imprimir. Aí, 12. Temos também uma outra forma de verificação, que é o switch case. O switch case ele é mais complexo. Vamos colocar aqui, switch... Ele vai verificar, teremos aqui uma variável, no caso a variável i. Se o valor dela, caso o valor dela for igual a 1, ele vai escrever, vamos colocar aqui, eco, e concatenado com string ímpar, ou seja, se for 1, ele vai escrever isso. Se for 2, ele vai escrever par. E o que significa esse break? É porque a estrutura switch, são marcações. Então, toda vez que tiver um caso, é como uma bandeirinha. Execute a partir dali. Você vê que você não usa blocos de chave, a gente tem os 2 pontos. Então, se for igual a 1, execute a partir dali. Se for igual a 2, execute mais de baixo. Se não for nenhum nem outro, aí temos o default, que ele executa se não for nenhum dos casos. Mas como a gente quer interromper, a gente não quer executar tudo, aí a gente coloca o break. Se o default ele vai fazer se não for, no caso, nem o valor 1, nem o valor 2. Então vamos colocar aqui 0. Aqui 1. 2, pronto. Vamos salvar, vamos apagar isso daqui que a gente não precisa mais. Apaguei demais. Vamos ver se deu tudo certo. Faltou os break. Vamos colocar aqui. Os break, as quebras de linha.
Então, o primeiro valor é 0, ele não é igual a 1, não é igual a 2, ele vai mostrar 0. Depois 1 é ímpar, 2 é par, e ele, como ele não achou correspondência com relação a o 3 nem o 4, aí ele mostrou 0 e 0. Pronto, com isso vimos uma demonstração rápida da linguagem de programação PHP, o básico, e na próxima aula veremos a parte mais avançada. Então estude bem, porque a coisa vai ficar mais difícil. Nos vemos lá.